lembrar que a nossa salvação dependeu de uma vinda. Guardem isso. Nós só temos o direito de uma vida eterna porque Jesus veio. A salvação, a nossa salvação, dependeu desta vinda. Se ele não tivesse vindo, nós teríamos que chorar demais a nossa vida aqui. Mas porque ele veio, tudo é transformado. Isso é extraordinário. Porque, Filó, mas eu vou celebrar o Natal no meio de um ano difícil, um ano de muitas perdas, um ano de muita tristeza. Mas o Natal também acontece aí, ok? É só porque ele veio que tudo é transformado. Se ele não tivesse vindo, aí sim, né? Eu lembro que quando o pai morreu dia 8 para o dia 9 de dezembro. O pessoal falou, vocês vão celebrar o Natal? Eu falei, claro, a gente põe a foto de todo mundo que já morreu. Porque só porque ele morreu, porque Deus nasceu, ressuscitou, é que eu vou ter direito de revê-lo. Senão eu tinha que chorar. Mas eu tenho que celebrar o Natal. Eu estou falando isso porque muita gente fala, não tem mais sentido celebrar o Natal. É o contrário, ok? É o contrário. Graças a Deus ele veio, porque senão a gente não teria essa chance. Guardem isso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E é tão lindo porque nada no Evangelho, nada, tem nenhuma palavra na Bíblia, nada dentro do projeto de salvação maravilhoso de Deus que seja um acaso. Nada. Tudo que Deus fez, Ele pensou. Então, o projeto de salvação é uma coisa maravilhosamente pensada por Deus nos detalhes. Então, Jesus não pode ter nascido num curral à toa. Vocês acham que ele nasceu num curral sem significado? Claro que não. Quando Jesus vem ao mundo, quando o mundo se abre para a vinda de Deus, através de Maria, Deus não vem somente para nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem restaurar toda a criação destruída. Toda a criação, todo o universo que perdeu a sua beleza e a sua dignidade, Deus restaura e dá de novo a beleza e a grandeza de toda a criação. Por isso ele começa pelo curral, que é o símbolo do mundo destruído. De novo, a terra vai ter direito a ter a luz verdadeira. Imaginem, ele nasce, é o Criador que vem refazer todas as coisas. Ele refaz tudo. E é tão extraordinário que, se vocês lerem um livro de uma mística que se chama Catarina Emmerich, o livro dela sobre a Virgem Maria, alguém aqui já leu? Vocês leram só o do Mel Gibson, que fez a Paixão de Cristo? Aquilo foi a descrição dela, que ele fez esse filme. E ela escreveu mais 2 outros, uma Infância de Jesus e o outro é sobre a Virgem Maria. E ela conta que no momento que Jesus nasce, toda a natureza sente que o Criador chegou. Então, flores nascem, plantas novas surgem, os rios começam a ficar mais encorpados, aumenta o volume, abre uma nascente do lado de onde Jesus nasce, que José depois usa dela. João Batista, que era um bebê, é tomado de uma alegria imensa. Isso tudo ela descreve, porque ela vê toda a alegria que acontece no céu e na terra, porque ele
chegou. A natureza responde porque Deus, o Criador de todas as coisas, se fez presença. E no meio dessa alegria, desse júbilo todo, porque nesse momento há uma aliança do céu com a terra. Imagina, o céu se une à terra. Nesse momento que começa a reconstrução, os anjos vão cantar. Então, quando a gente escuta que uma multidão, né? Então, se vocês lerem o livro, tem a descrição perfeita de como é que era a morada dos pastores, toda a descrição de qual a distância que eles estavam, de onde que eles tinham, que eles ficavam vigiando, preocupados com alguém para poder, cuidavam muito do rebanho, das tendas em volta, quando um anjo vem anunciar, e junto com esse anjo, chega um coro de anjo. Vocês imaginam? Havia uma multidão do exército celeste. É porque a gente já leu tanto anunciar a vinda de Jesus, que a gente pula os pedaços. A gente acha que já entendeu tudo. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. A partir desse momento, o júbilo, a alegria dos anjos e a nossa alegria, porque a gente ainda não tinha consciência que Ele tinha vindo, mas imagine hoje, quando a gente tem consciência de que somos amados. Vocês imaginam o que os anjos já estavam vendo, que depois de tanto tempo, céu e terra se juntam, o homem está de novo unido a Deus, e os anjos e os homens podem cantar numa só voz. Gente, isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa extraordinária, que a gente não tem dimensão do que é o Natal, do que é a vinda de Deus no nosso meio. Ele assume a nossa carne e vem morar no meio de nós, para nos restaurar. Assim como Ele pegou o curral, não era um curral chique igual esse aqui, né? Esse aqui é o curral já celestial, né? Coisa chiquérrima da Raquel, né? Claro que não. Mas vocês imaginem que era a vinda de um Deus que começou a restaurar. E não só ali a imagem do curral, mas restaurar o homem. Toda a criação foi restaurada a partir da vinda dele. Então, por que nós cantamos? Porque somos amados. Os apaixonados cantam. Então, a gente, quando você não encontra uma pessoa muito feliz cantando, você fala: você viu o passarinho do rabo verde? Não é assim? A gente deveria cantar nessa noite simplesmente pelo fato de que Deus veio ao nosso encontro. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio nos resgatar toda a criação ferida, destruída. Então, quando ele canta glória a Deus no mais alto dos céus, quando é que a gente glorifica a Deus? Quando é que a nossa vida é glorificada? Quando é que Deus é glorificado? Deus não muda nada, a glória dele não muda se eu cantar, mas sou eu que me elevo quando eu dou glória a Deus. Sou eu que cresço quando eu faço algo diferente do ponto de vista espiritual. O crescimento é meu. Assim como esse menino cresceu em silêncio, assim como ele veio nos mostrar que o poder não é o poder de ter nem dinheiro, nem armas, é o poder de amar. Quando Jesus vem nesse mistério da pobreza, é para nos mostrar que a grande força nossa é o amor. Essa é a grande arma. Então, quando a gente aprende isso, entende e faz da nossa vida um lugar
que a nossa história, a nossa vida é um lugar de dar glórias a Deus, de glorificar o nome de Deus na nossa vida. Aqui nós estamos, na verdade, dando glória a Deus, no mais alto dos céus e dentro do meu coração. Aquele coração contrito, não está escrito na palavra de Deus, que Deus está perto do coração contrito, daquele que tem um coração que compreende que Ele é um nada, mas que Ele é filho do Altíssimo, aquele coração que se quebra e que aceita e que está aberto para receber Jesus. Nós estamos celebrando o Natal para poder pedir a Ele que abra o nosso coração para dar acolhida a Ele. Está escrito na palavra, Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas para aqueles que o receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é coisa extraordinária. A gente não tem dimensão do que significa isso, não. A gente não consegue passar o Natal triste. Natal me dá uma tristeza. Tenho vontade de matar o povo quando fala isso. Entendeu? Nada que é Natal. Meu filho, vou te contar o que é tristeza. Anda comigo, te mostro. Isso é uma alegria saber que um Deus se dignou vir até nós. E Deus é uma coisa tão extraordinária, que Ele nos precede. Quando Ele mandou o Filho dEle, Ele nos precedeu, nos dando o dom, que é a vinda do Filho dEle. Quando o padre começa a missa, e ele faz a saudação, e a gente responde no automático, e ninguém presta atenção no que fala, a gente fala, bendito, mas a gente nem presta atenção, né? Bendito é Deus, Pai, que nos reuniu por causa do amor dEle. Isso é extraordinário. Mas a gente presta atenção, né? A gente vai falando tudo no automático, não sabe nem o que está falando da igreja. Mas então, Deus nos precedeu quando Ele nos deu o Filho dEle, e Deus nos precede, e Ele sempre nos deixa extasiados, porque Ele sempre nos surpreende, quando Ele chega antes que você está imaginando. Então, diante de uma situação da sua vida, Ele te precede. E quando você nem pensa, Ele já fez. E isso você tem que fazer com Jesus em todas as coisas do seu dia. E você vai ver como é que Deus te precede. Por que vocês não experimentam isso? Porque a gente não chama Ele. Falei, vou chamar Jesus para isso? Vai. Essa semana eu fui chamada para ir no andar dos adultos, no 5º andar, para ver 2 casos, que as famílias estavam angustiadas. Um senhorzinho que veio da roça, e ele falou, doutora, pensa no passarinho que foi amarrado às asas, sou eu dentro da gaiola. Nada acontece, os exames nada deu certo. Mas antes de eu ir lá, conversar com os colegas, e ver o que a gente podia ajudar, e resolver para o povo ir embora, passar Natal em casa. Falei com Jesus, vai antes. A senhora com a Nossa Senhora lá, me precede. Não preciso falar para vocês que tudo foi resolvido enquanto eu estava lá, e que os exames já aconteceram, e já estão preparados para poder ir. Foi eu? Não, foi quem eu chamei. A gente precisa entender que Deus nos precede em tudo, que Deus nunca vai deixar cada um de nós perdido. Nunca vai te deixar perdido. Aonde você se perdeu, Ele não vai deixar, Ele vai te buscar. Aonde você se perdeu, no deserto que talvez você se encontre, lembre que deserto não é lugar de ficar, é de passagem. O deserto eu passo por ele, eu não permaneço nele. Então às vezes a gente está vivendo momentos difíceis de deserto, de sofrimento intenso, mas eu estou de passagem. Eu não habito no deserto. E Deus me deixa sozinho? Não, Ele me precede. Deus está sempre nos precedendo, e o nosso pecado não o confunde. Mesmo se eu tiver caída, Ele vem e me levanta. Quantas vezes precisar. O que eu preciso para fazer acontecer isso na minha vida?
Eu tenho que querer, eu tenho que abrir meu coração a Ele. Eu tenho que dizer a Ele: Jesus, me ajuda, Jesus, me salva, me tira. Ele vai te preceder, Ele vai atrás de você. Deus não aceita a nossa perda de brilho. Ele não aceita que nós tenha perdido o brilho original de ser filho de Deus. Então nós celebramos o Natal quando a gente abre o nosso coração para glorificar aquele, que a nossa glória não muda nada aquilo que Ele é, mas nos eleva a Ele. Eu posso juntar com os anjos para cantar glória a Deus, que fez tudo outra vez e que nos ama. Descobrir esse amor é mudar a sua história. E os anjos continuam cantando. Desde o início esse cântico foi associado a um cântico de louvor, de júbilo, de alegria, porque se descobre amado. Imagina quando os anjos percebem que toda a criação de novo de Deus pode estar junto, unido outra vez, que aquela separação que existiu não precisa mais continuar. O Filho do Altíssimo veio até nós para reconstruir toda a história. Isso é uma coisa de louco. Ele veio trazer para nós o amor. Ele veio nos buscar. Isso é tão maravilhoso, né? E fala: glória a Deus no mais alto dos céus, dentro do seu coração, quanto mais você puder se elevar, e paz. O quanto nós estamos precisando de paz. Mas não pode ter paz no coração que está dividido. Então por isso que Jesus vem unificar. E só Ele pode restaurar em mim o que está quebrado. Falei uns dias atrás para vocês, como que Deus pode habitar no coração aonde tem mágoa, rancor, ódio, querer vingança. Deus vem restaurar, Ele vem trazer paz. Porque quando os nossos bairros não comunicam, né? O cérebro pensa uma coisa, o coração sente outra, e a boca faz outra, fala outra, a mão faz outra. Nós temos que ter paz primeiro aqui. Você tem paz em mim, tem paz em algum lugar do mundo. Então é preciso que a gente consiga pedir a Ele: Senhor, me restaura como você vai restaurar o curral. Me restaura. Também sou obra das suas mãos. Eu não quero passar esse Natal quebrada. Eu quero ter paz. Paz. Porque Deus veio ao mundo para me dar paz. Não é essa paz que o mundo pensa que te dá, não. É essa paz que não muda, mesmo que a situação fora de você, ao seu lado, externamente, esteja um caos. Essa paz é a certeza de um amor, de um Deus presente na nossa vida e em nós, que ninguém pode tirar. Isso é uma coisa de louco. Paz. Aos homens que Ele ama. É tão interessante, aos homens, tem outra tradução que fala, aos homens, não só que Ele ama, mas aos homens que fossem bem-aventurados. Nós temos que entender que o que nós precisamos de pedir a Jesus é um coração que seja capaz de saber ser amado. Então, como é difícil, já falei isso com vocês, deixar ser amado. Então, deixar ser amado por Deus, esse é o primeiro mandamento. Não é amar a Deus, não, é deixar ser amado por Ele. Falar: mas Deus me ama, eu estou sofrendo tanto. Ama. Nesse momento da dor, Ele está nos educando, está nos fazendo melhor, está nos mostrando aonde estamos no caminho. E Deus restaura todas as coisas, pode confiar no que eu estou falando para vocês. Tudo é restaurado. Falar: mas eu perdi alguém. Você vai rever. A morte não tem a última palavra. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Essa foi a última palavra que eu falei para meu pai. Não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Falei: te encontro assim que eu acabar a minha missão. É uma questão de tempo.
mas tem que crer de verdade. Então, me ajuda, me dá um coração que seja capaz de saber ser amado e receber esse amor, porque sou digna? Não sou digna de nada, mas porque o Senhor é só amor. Então me ensina, me ajuda a saber que sou amada, mas me dá um coração que junto com o Senhor seja capaz de amar. Me ajuda a ser mais dócil nesse Natal. Me ajuda a ser menos implicante nesse Natal. Que a gente implica uns com os outros na noite de Natal. Falar mentira? Não. Fica cheio de rusga. Não é assim? Fala, passou o Natal. Vamos celebrar um Deus que veio nos restaurar. Um Deus que veio ao nosso encontro por amor. Um Deus que quer nos ensinar a amar. Porque o dia que eu aprender a amar, aprendi tudo. Nós estamos aqui somente para aprender a amar a Deus e amar uns aos outros. Então Deus veio nos restaurar na relação com Ele, na relação nós conosco e com o irmão. Está tudo quebrado, nós estamos brigando por um tanto de nada. Implica até que a posição da taça que foi colocada na mesa, mas eu queria sim, luta. Isso muda o quê? Nada, mas muda tudo. Numa noite que a gente está aí para se abraçar, para confraternizar, para celebrar esse amor sem limite de um Deus. Fico imaginando que Ele aceitou vir. A misericórdia de Deus se revela nessa noite, quando Ele entrega o Filho único dEle. Imagina quando Nossa Senhora, descrito aqui, quando Ele nasce, e Nossa Senhora cobre Ele com os paninhos. Ana Catarina fala que ela tinha 4 conjuntinhos de coeiro. Só 4, para enrolar ele. Um que enrolava até aqui, ela descreve todos os detalhes, a cor, tudo, de como é que ele foi enrolado. 4. Da mesma forma, a gente podia fazer, como é descrito o nascimento dele, que quando eles entram no curral, Nossa Senhora se ajoelha e entra em êxtase, ela dobra o manto dela, coloca no chão, entra em êxtase de oração. São José está arrumando os lugares para ficar um pouco mais acolhedor, a palha para ele deitar, e que quando ela entra em êxtase, que ela vê o céu aberto, o paraíso, os anjos prostrados, e que ela vê o Pai, ela fica em êxtase de oração. Quando ela volta, ele está deitado, e que ela, primeiro ela não consegue pegar ele. São José se prostra, coloca o rosto no chão, e ela cobre ele com um pano, até depois ela voltar assim. Você imagina? Quando ele começa a chorar, aí ela abraça ele, o beija. Depois que ela abraça e beija ele, então essas mãos que pegaram ele com tanto carinho, ela entrega para São José, que o abraça e levanta e faz uma oração de júbilo, de gratidão a Deus, porque o Filho veio ao mundo. O amor veio ao mundo. Para quê? Para nos ensinar a amar. Precisamos de pedir a Deus que nesse Natal, que não seja só uma data, mas que seja para nós uma nova forma de caminhar, que seja um novo princípio, que fala: Senhor, eu quero a partir desse Natal, entender que o Senhor veio para me restaurar, para me tirar dessa treva e me colocar na luz. Me ajuda, me dê um coração disposto a amar. Me ajuda para glorificar o Senhor com a minha vida. Aí eu posso cantar com os anjos, que a gente possa trabalhar para que em breve, de verdade, o mundo inteiro possa celebrar essa união de Deus conosco. Que a gente possa cantar paz no mundo. Quantas pessoas desesperadas precisando de paz. O mundo precisa da paz. Mas eu preciso que tenha justiça para ter a paz. Preciso pedir a Jesus que Ele venha mesmo de verdade, não só no nosso coração, mas em cada um no mundo. Mas é o seu testemunho que vai modificar a vida de outro. É a sua alegria na noite de Natal que vai contagiar outros. Por qual a razão da sua alegria? O que vocês vão responder? Porque eu sou amado, eu sou amada. Por que você está tão feliz?
porque eu sou amada, do jeito que eu sou. Mas Ele não se conforma no estrago que eu estou e vai me fazer muito melhor. Porque quanto mais eu me entender amada, mais Ele pode me transformar. Ele vai me fazendo crescer em silêncio, como esse menino que cresceu em silêncio. Jesus não chegou trazendo nenhum barulho. Ele nasceu num silêncio profundo. Quando o mundo estava em profundo silêncio, Deus nasceu. Ele veio até nós, restaurar toda a criação geme, não é assim que São Paulo fala? Toda a criação geme e espera a volta dele. Imagina quanta coisa irá acontecer quando ele voltar, a natureza inteira. Eu sempre acho que no Natal a natureza está mais feliz, como eu acho que Sexta-feira Santa a natureza está mais triste. Comece a observar como é que tudo fica diferente, o cheiro, o ar fica diferente, porque Ele, gente, isso é uma coisa tão extraordinária, é um mistério tão extraordinário, que Nossa Senhora e São José ficaram de joelho, sem palavras, diante do mistério. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso cantamos, por isso nós vamos cantar junto com os anjos, por isso vamos louvar a Deus, glorificá-lo com a nossa vida, pedir a Ele: me dê um coração capaz de amar, me dê um coração maior, mais dilatado, que eu não consigo compreender esse mistério, Senhor, mas me ajude a acolher esse mistério de amor, que depois só permanece conosco na Eucaristia, permanece conosco aqui no Santíssimo Sacramento. Me ajuda a abrir o coração para acolher esse mistério, me ajuda a acolher o Senhor nessa noite, me ajuda a entender que o Senhor está no outro, no meu irmão, me ajuda a viver uma vida de mais harmonia, me ajuda a ter um coração grato, que é para a gente ter um coração repleto de gratidão, cantar pela gratidão, se juntar aos anjos, e ser um canto de profissão de fé, glória a Deus nas alturas, no alto do meu coração, em tudo que eu puder glorificar a Deus, e paz a cada um de nós, porque somos filhos, não só filhos, amados. O amor é a maior força do universo. O amor é a única força capaz de nos pôr a caminho. O amor é a única coisa que nos tira da nossa inércia. Por que você corre? Por que Nossa Senhora correu até a casa fala, Nossa Senhora foi apressadamente à casa de Marta, de Isabel. Por quê? Porque o amor tem pressa. Então que vocês possam se sentir tão amados, com o coração tão repleto, com tanta gratidão, porque a nossa vida foi retomada, foi transformada para viver eternamente, que vocês possam cantar e levar isso para quantos estão precisando da sua alegria. Alegria verdadeira, alegria simplesmente porque sabe que nessa noite de magia mesmo, é uma magia, é uma noite que é completamente diferente. Deus veio até nós, que Ele possa encontrar um coração capaz de o acolher, que a gente possa aconchegar Jesus dentro do nosso coração e dizer: seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito vir até nós, muito obrigado por aceitar restaurar uma humanidade quebrada, perdida, sofrida. Muito obrigado porque o meu pecado não te impede de me encontrar. Muito obrigado porque o Senhor me restaura, que o Senhor me levanta todos os dias que eu acho que eu não tenho mais força de ficar de pé. Muito obrigado porque o seu amor me deixa constrangido. Não é assim que São Paulo fala? O seu amor me constrange. Mas obrigado, porque apesar de eu não conseguir corresponder e te amar do jeito que o Senhor merece ser amado, eu quero aprender a te amar. Eu quero aprender a ser amado. Eu não quero ter vergonha de falar: Deus me ama, e ficar simplesmente insuportável, porque Deus me ama e Ele é o dono de todas as coisas. Então que esse período do Natal, esses próximos dias que estão
estão aí para chegar. Preparem para o Natal. Prepare o seu coração com uma boa confissão. Preparem para acolher aquele que veio por amor. Aquele que faz tudo ser novo de novo. Deixa Deus nascer no seu coração. Natal é todo dia que eu deixo Ele nascer em mim. Natal é todo dia que eu acolho o Salvador como Senhor da minha vida. Natal é todo dia que eu digo a Ele: Senhor, recebe a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade. Recebe minha memória, recebe tudo, porque o Senhor me deu, tudo eu devolvo, mas que a vossa vontade, somente ela, possa governar a minha vida. Porque eu sei que o Senhor só tem o melhor porque o Senhor me ama. Essa é a única certeza que eu quero que vocês atravessem a noite de Natal e o Réveillon. Na certeza absoluta que, independente de como está a sua vida, você é absolutamente amada, amado, e Deus tem somente o melhor. Que nessa noite de Natal, nesses dias que antecedem, pensem nessa frase, rezem, cantem com os anjos, fala: o céu se uniu à terra, o homem de novo se une a Deus, e nós podemos ter um futuro diferente, porque Deus nos precedeu, e hoje Ele te precede, e precederá você todos os momentos da sua vida que você permitir, e aquilo que você não permitir, esteja atento para receber as surpresas de Deus. Deus sempre nos surpreende com o melhor, com coisas que você talvez só tenha pensado e desejado, e Ele traz. Fique atento com os presentes de Natal, que somente Ele trará para você. Que a gente possa celebrar com muita gratidão, com o coração assim, repleto de amor, e que isso possa ser traduzido em obras de amor. Lembram disso? Então, 6 dias depois, Jesus pegou quem? Pedro, Tiago e João. Tiago e João são... Se vocês forem ler Moisés também subiu ao monte, com Arão e os 2 filhos de Arão que eram irmãos. Tudo tem uma relação. Foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e ele não percebeu que ele brilhava, né? O povo que ficou assustado que o rosto dele brilhava. Aqui Jesus vai conversar com Moisés e Elias, mas a luz que sai, Jesus não, Ele é Deus, né? No humano revela o divino, aquela luz é dele, né? É do próprio Deus, né? Então, mas tem esses 6 dias depois. Quando a gente vê o calendário judaico, no 7º dia, 6 dias, sexta-feira é véspera do sábado, que ele celebra o Shabá, que é quando Deus descansa, que vê a criação dele perfeita e descansa. Isso é o 7º dia, quando Deus encerra a criação e vai descansar. Tanto que os judeus não fazem nada no sábado, nada. Mas nós estamos no 6º dia. Então isso é um convite para nós. Isso é um convite para mim, um convite para cada um de vocês. 6 dias eu sou convidada a ver em mim, aqui, ao redor de mim, o que na minha vida e na minha convivência está inacabado. A obra não encerrou. É o 6º dia. O que em mim está inacabado? Por isso que o Evangelho, quando a gente lê, ele volta para nós. O que em mim a obra não está pronta? Jesus concluiu a obra dele quando ele morre na cruz e fala: tudo está consumado. Mas Jesus permaneceu conosco, ok? E Jesus tem uma obra para ele dar sequência. Qual é essa obra?
Onde que Jesus vai fazer essa obra? Aonde? Em nós. Tem uma obra para ser feita dentro de nós. Quando é que Jesus tem oportunidade de fazer essa obra? Quando a gente faz o quê? Sim, permite, mas quando é que você encontra com Ele ao vivo? Vivo. Na Eucaristia, por isso que eu quase quero matar vocês, não fazer Eucaristia diária. Porque é na Eucaristia diária, cada vez que a gente encontra com Ele, que Jesus, tudo que a gente come, nosso corpo assimila. Quando a gente recebe a Eucaristia, o inverso, é Ele que nos assimila, gente, é coisa extraordinária. É Ele que tem que completar a obra em nós que está inacabada. 6 dias depois, nós somos convidados hoje a conviver com Ele, perguntar: Senhor, o que em mim está inacabado? Aonde na minha convivência a coisa não está boa, Senhor? Então eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha que é essa, gente? Vocês têm que entender a palavra de Deus, senão vocês não vivem, ela não te transforma. Jesus transfigurou. Não, é mais do que isso, ok? Que montanha que nós somos convidados a subir? Que lugar é esse? Quando é que eu me elevo? É quando eu rezo, ok? Então, quando eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha é essa? É quando eu vou rezar. Rezar é encontrar. Não é rezar uma Ave Maria e sair correndo, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de vocês fazerem de verdade um tempo diante dele. Nós temos que treinar uma coisa que se chama silêncio. Porque hoje o barulho é a cocaína do mundo. Tem gente que não suporta o silêncio. Chega em casa e liga tudo ao mesmo tempo. Estou falando alguma mentira? Não. Como que é difícil a gente silenciar. Então eu estou convidando vocês a subir. Eu preciso ir nessa montanha. Eu preciso silenciar. Eu preciso tirar distância da minha vida. Sabe quando você afasta para ver como é que você está fazendo? Vocês já fizeram isso? Você se afasta e fala: deixa eu ver como é que é a minha vida. Esse é o convite. Porque de lá eu vejo melhor. O que no vale eu não estou vendo. Eu não posso permanecer no vale, eu tenho que subir. Porque se eu permaneço no vale, eu me fecho, eu fico no modo egoísta, eu entro numa rotina, daqui a pouco eu estou achando a vida um horror. Tem entusiasmo para nada, mas se eu subo a montanha, eu começo a ver as coisas a partir de um outro olhar, que eu vou ter uma companhia que vai me revelar as coisas. Então entender o quanto que é importante eu subir a montanha é várias vezes. Eu tenho que ir à montanha, porque é lá que eu vou ver a minha vida, lá eu vou ver, a montanha vai dar propósito para o vale, para o caminho. Se eu vou à montanha várias vezes, o meu caminhar aqui no vale é completamente transfigurado, porque ele é cheio de sentido. Eu não vou viver aquela vida sem sentido. E aí a gente vai começando a observar que se a criação de Deus não pode acabar no 6º dia na morte, que é o desfigurar, eu tenho que terminar na transfiguração, que é a ressurreição. Então nós sabemos que nós temos uma meta. O que vai nos desfigurando no mundo? O que nos desfigura? O pecado. Por que Nossa Senhora resplandece beleza? Porque ela nunca conheceu o pecado. Então é preciso que eu tenha coragem de subir a montanha. Esse é o meu momento de intimidade. Esse é o momento que eu preciso aprender a fazer silêncio. Esse é o momento que eu preciso permitir ser olhada. Fala, não precisa que eu veja, não quero ver nada quando dou conta. Eu preciso que Ele me veja. Existe um olhar que a gente precisa permitir que nos olhe, que nos desnude.
porque é um olhar de amor, não é um olhar para nos julgar. Eu quero que olhe para mim aquele que tem esperança em mim. Aquele que olha para mim e fala, dentro disso aí tem coisa muito boa. Eu quero que ele que me olhe. Então eu preciso estar na montanha com ele. Porque eu preciso me silenciar. Eu preciso me permitir ser olhada. Ser desnudada e ele falar, isso não está bom, Filó. Isso não corresponde a ser filho do Altíssimo. Isso não pode estar na sua vida. Isso precisa ser transfigurado. Isso tem que mudar. A forma de conviver está errada. Quando é que eu vou fazer isso? Eu tenho que treinar. Eu tenho que aprender a ter silêncio para discernir a voz que é dele. Porque eu preciso ouvir. A mesma coisa que Jesus ouviu. Eu preciso ouvir. A mesma coisa que Pedro, Tiago e João ouviram. Este é o meu filho amado. Este é, porque quando Jesus, ele é filho de Deus, ele nos faz também filhos. Eu preciso entender que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Porque isso muda a minha história. Muda. Saber que eu tenho um pai. Que isso é incondicional. Eu tenho um pai, então eu nunca serei desamparado. Eu nunca estarei sozinha. Ele nunca vai me abandonar. Ele nunca vai deixar alguma coisa além do que eu sou capaz. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Por que eu falo isso? O que ele falou? Ele falou 366 vezes, para contar. Qual que é? Eis que estou convosco todos os... A gente não acredita nisso não. A gente vive perdido. Mas eu preciso ouvir isto. Eu preciso entender essa frase. E sair de lá com o coração repleto. Porque se eu desço de uma oração olhada, amada, tocada por ele, e escuto, você é minha filha amada, você é meu filho amado, o que vai te impedir de cumprir o que você vai fazer? Ninguém. Ok? Então, é preciso que a gente tenha esses momentos profundos, porque nós corremos tantos riscos. Um deles é a tentação de Pedro. Qual foi a tentação de Pedro? Jesus chegou que está bom demais, meu filho. Vamos fazer 3 tendas? A gente fica quieto aqui, ué. Por que eu tenho que descer, Senhor? Por que eu tenho que me comprometer com meu irmão? O problema é dele, ué. Essa é a religião que ele falou? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Amaru? Como é? Então não existe uma religião que não se comprometa com o outro. Senão ela está errada. Essa não é a de Jesus. Nós temos que descer para continuar a obra dele. Para continuar sendo o braço dele, as pernas dele, os olhos dele, o ouvido dele. Não tem jeito, eu tenho que me comprometer com o irmão. Essa é a grande diferença. Eu não posso ter uma religião que eu não me sujo, no sentido de que eu tenho que estar ali com onde meu irmão está. Eu tenho que tirar ele lá da lama onde é que ele está. Eu tenho que me envolver com o sofrimento dele, sim, e transformar isso. No mundo que a gente vive com tanta injustiça, com tanta coisa errada, nós temos que nos comprometer já que somos cristãos. Mas a nossa tentação é ter uma religião acomodada, aonde eu não me comprometo, problema do outro que não reza, eu vou lá, rezo, estou muito bem, problema do outro, não, o meu compromisso com o outro, isso é muito sério. Nós nunca vivemos uma época de tanto cristão sem Deus. Eu estou falando alguma mentira, gente? Não, porque o povo está morto. Cadê a paixão de viver Jesus? Cadê a paixão de saber que você anda acompanhado? Cadê a paixão de viver a sua vida por causa dele, ele norteando toda a sua vida? Isso é ser transfigurado. É entender, quando eu estou em oração, que tudo aquilo que eu estou vivendo é por causa dele.
Isso tem um nome. Eu vivo para Ele, porque eu sei a minha meta, onde eu quero chegar. Eu sei que nós somos cristãos, mas não pertencemos aqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Vou voltar para casa. Vocês vão não? Eu vou. Tem pressa de voltar para casa. Então vamos cumprir o que viemos fazer direito, porque eu vou voltar. Mas eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar vocês todos comigo. Olha que luta. Tá achando que é fácil? Já estou aprendendo pelo menos a abrir a Bíblia. Sabia achar Mateus, ó, que encanto. Ficava doido que não achava. Vou pôr vocês no ponto. Então eu preciso fazer isto, né? Eu quero transfigurar, eu quero ser transfigurado, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, o meu modo externo tem que revelar a transfiguração interna que já aconteceu em mim. A minha vida tem que revelar o Deus que eu creio. Eu tenho que revelar que eu sou uma filha amada, não falando, vivendo. E eu tenho que mostrar para o meu irmão que ele é um filho amado, que Deus se preocupa também com ele. Como? Cuidando dele. Quando você ajuda o outro, você é exatamente o intermediário da misericórdia de Deus para ele. Isso é extraordinário. O pai fala, vai lá, faz aquilo ali para mim, ó. Acorde o seu irmão ali agora. Vai lá, acorde o seu irmão. Por quê? Porque eu amo. Como eu te amo, eu o amo. Deus não faz diferença com os filhos dele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais, ele irá te decepcionar. E isso é de uma seriedade absurda. Isso é real. Então, quanto mais eu tiver momentos de oração, mais momentos eu terei de compreensão da vida que eu tenho aqui para poder viver. E dar conta de vencer quando a vida quer me instalar naquilo que, aquela religião asséptica, que você não se mistura, e que você está muito bem confortável ali naquele cantinho. Não. Fulano, você tem que bater na porta agora? Uai, mas agora que eu estou precisando. E se fosse eu? E se fosse Jesus, você ia responder dessa forma? Na casa da minha mãe, muitos anos atrás, tinha uma funcionária, que a gente estava sentado para almoçar, tocava campainha, tocava lá em casa e falava, mas isso é hora de alguém vir pedir comida? Eu falei, vem cá, uma coisa, deixa eu te contar um segredo. E se for Jesus? Nó, virou d'água para o vinho. Porque começou a prestar atenção, foi a mesma coisa que ele fez com Santa Faustina, não é? Ninguém gostava onde Santa Faustina morava, não sei se chegou a ser um mosteiro, ninguém gostava de ficar na portaria. Um dia Santa Faustina foi. Aí chegou aquele irmão de rua, daquele estado, né? Aquele traje, né? Chegou lá e falou com ela, não tem nada para me comer, não? Estou com fome. Ela falou, espera que eu vou ver o que eu vou arrumar para o senhor, me espera. E ela foi lá e preparou tanta coisa, entregou para ele. Quando ela entregou, ele transfigurou na frente dela, mostrou para ela quem ele era. Quase morreu. Ele falou, os irmãos falam tanto da sua bondade, porque eles vinham experimentá-la. A partir daí tinha briga para ficar na portaria. Que dia que ele voltou? Nunca mais. Porque ele é custoso, uma vez só. Percebeu? Nunca mais voltou. Só para ela que ele voltou. Mas isso é para a gente estar atento. Quando eu consigo transfigurar internamente, eu transformo as situações que eu vivo. Por exemplo, a nossa comida, o comer, não é só um ato de comer. É mais do que isso. Porque eu entendo que eu não me alimento só do alimento, mas da presença daquele que está sentado comigo. Compreende? Então, a mesa, a refeição, não fica só o ato de comer, mas comer com. E eu passo a entender que a nossa vida é uma vida partilhada. Eu preciso da sua escuta, eu preciso do seu olhar, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu sorriso. É isso que faz parte da vida. Mas isso é quando eu transfiguro a vida. Eu passo a entender que sexo não é genitalidade, é encontro de afeto e de amor. Então tudo a gente passa a transfigurar por causa dele.
E somente por causa dele. Ele vai nos revelando a vida sobre um outro olhar. Ele me faz ver aquilo mesmo que eu via de um outro ângulo. Ele fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar de outro jeito. Deixa eu te mostrar o que faz aqui, o que acontece aqui. Isso tem que significar para nós a transfiguração. É entender que eu tenho que subir muitas vezes, que eu tenho que subir para descer para o vale, para entender que eu não estou sozinha, que Jesus trabalha conosco no olho do furacão. Já falei isso com vocês. Ele está no olho do furacão. É algo assim, absolutamente extraordinário. É o olho do furacão. É Deus junto conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. É extraordinário o que ele faz. Vou contar para vocês um fato que aconteceu semana passada. Atualmente eu estou, como coordenadora de todo o Instituto Materno Infantil, lá da Santa Casa. Pediram que eu saísse do CTI e assumisse esse outro cargo. Aí, semana passada, acho que foi, já não sei o dia da semana, a coordenadora da maternidade me ligou, mandou mensagem, falou que precisava de conversar comigo por causa de um caso grave que tinha sido internado. Eu falei, dá para esperar eu terminar o consultório? Dá para esperar. Isso foi na quinta para sexta. Isso. Eu liguei quando eu terminei o consultório e ela estava chorando. Uma mulher bacana, decidida, uma médica, uma pedra preciosa que a Santa Casa tem. Falei com ela, o que você está chorando? Falou, Filó, nós internamos uma mãe, agora está no CTI, jovem, que já nasceu com problema cardíaco. Ela teve um filhinho de 3 anos. Foi orientada que ela não podia mais engravidar, porque o problema de coração dela é muito grave. O marido, então, fez vasectomia. Mas, mesmo assim, engravidou. Nada é 100%, a não ser não fazer, né? Então, estou falando alguma mentira? Então, o caso é grave, o coração piorou demais. A discussão é que eu tenho que interromper a gravidez. Eu estou desesperada, porque a ciência manda fazer tudo isso. Mas como é que eu faço com Jesus? Tenho vontade de chorar. Como é que nós vamos fazer com Jesus? A literatura manda fazer isso. Tem que diminuir a sobrecarga do coração. Os cirurgiões querem entrar para a cirurgia com ela. Tem risco de sangrar e morrer. Já conversamos com a família. O pai falou, fica a mãe, porque eu tenho um filho de 3 anos. Morre o bebê. O que nós vamos fazer? Eu falei, eu só sei fazer uma coisa na vida, rezar. Não sei fazer outra coisa não. Vamos ajoelhar. Jesus nunca faltou. Ele vai iluminar. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma luz. Ele vai colocar no seu coração o que tem que ser feito. Você é coordenadora. Ela falou, não posso mandar ninguém fazer, porque sou eu coordenadora. E eu não concordo, então eu que tenho que fazer. Eu falei, vamos rezar. Nós temos até amanhã de manhã, nós podemos rezar. Vamos rezar. Falei, cara, vou chegar em casa e vou direto para rezar o terço. Ela falou, vou rezar com você. Então vamos rezar. Falei, Jesus, o caso é esse. É preciso que o Senhor fale no coração dela. A situação é muito delicada, é muito crítica. Nós precisamos salvar a mãe. Queria salvar os dois, mas quem somos nós? Nós somos só médico. Nós temos um combinado, nós tratamos, só cura. Então, vamos lá. Rezamos. Aí, eu estou fazendo a rosário de madrugada, acordo 3h30. 15:04 mandou uma mensagem para ela, fazer acorda, joelho, vamos rezar, vamos rezar o rosário. No final do rosário, estava no 4º mistério do último terço, foi o dia do padre Edmilson. O padre Edmilson falou assim, Jesus está mandando uma palavra de ciência aqui, está curando um câncer
está curando alguma coisa. E tem um coração, tem um problema no artério, não precisa fazer nada não, está tudo tranquilo. Fiquei louca. Falei, ela. Falei, tinha 1,5 milhão de pessoas, eu jurar que é ela, né? Tem fé nessa história, né? Aí acabei de arrumar, porque eu tinha que ir para a igreja, eu tinha missa. Liguei para ela, 6h10, falei, não faça nada até repetir o eco. Vai para o hospital, repete o eco. Jesus fez alguma coisa no coração da menina, não sei o que é não. Que é isso, Ló? Ele fez. Você escutou a palavra de ciência? Alguma coisa aconteceu no coração daquela moça, eu não sei explicar o que é não. Pode ir direto, vai lá. Depois nós encontramos, porque eu vou voltar para o hospital, nós encontramos lá no hospital. Aí ela foi para o CTI do coração, CTI do Procórdios, ela chegou. Tinha 2 médicos. Um, ela já conhecia, era o plantonista, falou com o outro assim, oi, você é quem? Ele falou, eu sou o João. Você é plantonista aqui? Não, eu só faço eco. Ela falou, como é que é? Não precisou nem pedir. Você podia, aí contou a história e falou, não falou que a gente estava rezando, né? Falou, você podia repetir o eco, porque eu vou levá-la para um procedimento, nós estamos avaliando o risco de sangramento e de óbito dela. Claro, repetiu o eco. E Jesus mudou tudo. A urgência foi transformada. Ela tem um problema de coração? Tem, continua tendo. Mas aquela urgência absoluta, que teria que tirar o bebê ou não, acabou. A decisão de Jesus foi, não vai ninguém, fica os 2. Isso é extraordinário, eu chorava tanto. Chorava eu e ela, né? E vai ter que operar? Não sei se vai precisar operar, talvez um dia. Mas naquele momento foi autorizado que a gravidez permanecesse. É desse Deus que eu falo com vocês. É desse Deus que é real, que eu falo, que está no olho do furacão conosco, que entra na nossa história, que vê a angústia. E ela falava, Filó, eu não sei se eu danço, se eu canto, o pessoal vai achar que eu sou louca, mas é porque eu não estou dando conta de ficar em mim de tamanha alegria. E agora, Filó, o meu coração está em paz, porque a mãe e a criança poderão seguir. Então, esse é o Deus que eu creio, o Deus da vida, o Deus que muda a história, que mudou a história, virou um buchista. Você pode imaginar o que virou o CTI, quando falou, não tem mais a urgência que tinha. Isso é Deus, gente, vivo e real. É desse Deus que eu falo com vocês, que vocês têm que experimentar, esse Deus que a gente dobra o joelho, e Ele sabia da nossa urgência, Ele sabia que a gente tinha algumas horas, e Ele mudou a história. Isso é de morrer de chorar. Isso é de uma emoção que eu não cabia em mim sexta-feira, nem eu nem ela, de ver assim um Deus tão perto, né? Que entra conosco na história e fala, aquilo que está escrito aqui, ó, não tenhais medo. Não tenhais medo, é o que Ele fala com os discípulos, levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo de assumir que me amam. Não tenhais medo de receber a Eucaristia e deixar-os transformar você. Não tenhais medo de eu andar com você. Não tenha medo de me entregar a uma situação e falar, mostra para nós qual que é o caminho, Senhor. E Ele sempre tem algo espetacular. Quando é que eu e ela imaginávamos que Ele ia inverter, mudar a história? Quando que a gente podia imaginar que Ele ia fazer isso? Mas Ele fez. Ele fez. Então, porque Ele é Deus, é o Deus do impossível, é o dono da vida. Mas eu chorava tanto que eu falava com Ele, o Senhor cada dia me surpreende mais, porque é encantador. Nós passamos uma noite angustiado rezando, e de manhã o Senhor transformou tudo. Então, é disso que eu falo com vocês quando eu falo, acreditem, né? Viva de verdade uma vida com esse Deus vivo que tem que contagiar vocês. Ninguém nunca ouviu falar que foi contagiado porque ouviu falar de uma doença. A gente só é contagiado, recebe o contágio se a gente encontra com o vírus, né, da doença. É preciso que vocês passem esse Deus vivo para as pessoas. As pessoas têm que ter essa alegria de saber que eu não estou só. E que todos nós somos amados, aquela mãe era amada, aquele bebê é amado, aquele pai é amado, todos somos amados, igualmente por Ele. E se pedirmos ajuda, se dobrarmos o joelho e falar, nos dá uma luz, Senhor, o que é para fazer nessa situação tão difícil?
precisa fazer nada, que foi o padre Edmilson falou, não vai precisar fazer nada. Eu falei, é para nós. É esse caso, é para nós. Então, Deus cuida, Deus revela. Precisamos de momentos de montanha para viver no vale, que a vontade é de não pegar o boi pelo chifre, não. Mas é preciso voltar, assumir de verdade o trabalho que Jesus ainda precisa continuar. Somos nós os discípulos dele. Somos nós que temos que nos transfigurar para revelar que não temos a luz, não somos a luz, mas para revelar aquele que pode brilhar qualquer situação escura. Qualquer situação que fala não tem saída, fala não tem para nós, mas Ele é Deus. É o nosso Deus impossível. Então, coragem. Seja lá que situação que você estiver vivendo. Coragem. Levanta, o nosso Deus é vivo. Escute dele falando para você. Você é meu filho ou minha filha amada. Eu olho para você porque eu tenho esperança, eu tenho certeza que você vai dar conta. Por quê? Porque eu estou contigo todos os